Olá, de volta com os cursos no YouTube para falarmos a respeito do Estatuto do Estrangeiro. Uma questão importante, não só para o concurso da Polícia Federal, da Agência Brasileira de Inteligência, do Ministério das Relações Exteriores, dentre outros, mas uma questão aí importante, sobretudo, para o estrangeiro, seja aquele estrangeiro que viva na República Federativa do Brasil, seja aquele que deseje visitar o nosso país, tá? Somos hospitaleiros por natureza, uma das características do povo brasileiro e que deixa, que o Estatuto do Estrangeiro deixa transparecer é justamente, essa liberalidade, esse respeito aos direitos do estrangeiro e até mesmo incentivo por parte do Estado que o estrangeiro venha para a República Federativa do Brasil, seja para visitar o Brasil, seja para trabalhar no Brasil, tá? É claro que existem algumas restrições, mas de uma maneira geral, a política brasileira de imigração é uma política muito mais liberal e de muito mais respeito para com o estrangeiro do que de outros países, tá? Então, atenção ao artigo, atenção ao Estatuto do Estrangeiro como um todo, a Lei 6.815/1990, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil e também cria o Conselho Nacional de Imigração. É claro que nós não vamos adentrar nos dispositivos emanados pelo Conselho Nacional de Imigração. O foco é a análise do Estatuto em si, da lei em si, tá? E o artigo 1º, ele ratifica algo que nós já estudamos no direito constitucional, algo que nós já estudamos no artigo 5º da Constituição da República. Vejam só o artigo 1º do Estatuto do Estrangeiro. Em tempos de paz, grifem, em tempos de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas as condições dessa lei, entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses nacionais. Ora, eu tenho uma liberdade no Brasil de locomoção, um direito de ir, vir e permanecer. Esse direito, consagrado no texto constitucional, vale não apenas para os brasileiros, vale também para qualquer pessoa que esteja no território brasileiro. Então, naturalmente, o que o artigo 1º do Estatuto do Estrangeiro faz, inicialmente, é ratificar esse direito, essa liberdade de locomoção, esse direito de ir, vir e permanecer no território brasileiro, desde que atendidos, as condições estipuladas pelo próprio Estatuto do Estrangeiro, tá? Então, por isso aí, o artigo 1º, marquem o artigo 1º, já esteve presente em muitos concursos no Brasil, tá? Bem, artigo 2º. Na aplicação desta lei, atender-se-á principalmente à segurança nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, socioeconômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional. Questão lógica, respeitamos o estrangeiro, queremos que o estrangeiro seja bem tratado, que ele possua direitos e seus direitos sejam respeitados no território nacional. Agora, o direito individual do estrangeiro não pode se sobrepor ao direito, ao interesse, melhor dizendo, nacional, tá? Então, por isso, o artigo 2º, um artigo muito comum de todos os estatutos aí, de todas as políticas de imigração mundo afora, tá? Artigo 3º. A concessão do visto, a sua prorrogação ou a transformação ficarão sempre condicionadas aos interesses nacionais. Ora, estou falando de uma decisão do Brasil, da República Federativa do Brasil, em conceder ou não o visto, qual o tipo de visto, a transformação de um visto para outro, a gente vai estudar isso mais à frente, tá? Naturalmente, quem decide é o governo brasileiro, quem decide é a República Federativa do Brasil, tá? Então percebam que essa parte aí inicial é mais para ratificar direitos assegurados na Constituição e instituir regras básicas, noções básicas, até onde vai o direito do estrangeiro e até onde vai a preponderância do Estado brasileiro, a preponderância do interesse nacional. Tá? Se forem cobrar alguma coisa aqui em termos de concurso, acredito que seja o artigo 1º. Só que o mais importante mesmo está no artigo 4º. É muito comum em provas para a Polícia Federal, por exemplo, uma cobrança da enumeração feita no artigo 4º. Quais são os vistos, os tipos de vistos existentes em nosso país, tá? Então vejam só. Artigo 4º, tá? Nós já estamos aí no título 2, da admissão, entrada e impedimento. Admissão, eu estou falando do visto, da entrada do estrangeiro em nosso país. Artigo 4º. Ao estrangeiro que pretenda entrar em território nacional, poderá ser concedido visto. Inciso 1º, de trânsito,
Inciso 2º, de turista. Inciso 3º, temporário, tá? Inciso 4º, permanente. Inciso 5º, de cortesia. Oficial no inciso 6º. Inciso 7º, diplomático. Então eu tenho 7 tipos de visto para estrangeiros no Brasil, tá? É importante guardar a enumeração? Sim. Lembre-se que os 3 primeiros, começam com a letra T. Trânsito turista temporário, depois visto permanente e depois visto oficial, cortesia, né, oficial e diplomático. Então, os 3 primeiros, trânsito turista temporário, depois visto permanente, depois visto de cortesia, depois visto oficial e, por fim, o visto diplomático, tá? Muitas vezes vocês irão encontrar uma questão de concurso tão somente focada no artigo 4º, mas é importante também nós estabelecermos uma correlação do artigo 4º com o conceito e a regulamentação de cada um dos vistos que estão aqui enumerados, tá? A gente vai fazer isso no nosso próximo vídeo, já preparei um esquema aqui para vocês, onde eu faço essa correlação dos respectivos vistos. Então nós vamos estudar no nosso próximo encontro o conceito de cada um dos vistos, tá? O importante inicialmente, nesse nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, é que vocês guardem quais são os vistos. Eu tenho que observar que existe um visto de trânsito, um visto de turista, um visto temporário, um visto permanente, um de cortesia, um oficial e um diplomático. 7 tipos, tá? Então não se esqueçam do artigo 4º do Estatuto do Estrangeiro. Parágrafo único. O visto é individual e sua concessão poderá estender-se a dependentes legais, observado o disposto no artigo 7º. Então, por exemplo, eu tenho um estrangeiro que trabalhe na República Federativa do Brasil. Pode acontecer a extensão do visto à sua respectiva esposa, ao seu respectivo filho? Sim, a gente vai ver isso no âmbito do artigo 7º, que existe, né, naturalmente, um impedimento aí, quando que eu não posso conceder visto, né, não se concederá visto ao estrangeiro, é o texto do caput do artigo 7º, tá? E aí, naturalmente, a gente vai analisar todas essas questões, tá? O importante agora, para a gente finalizar esse nosso primeiro encontro, é analisar também o artigo 5º e, sobretudo, o artigo 6º, tá? O artigo 5º, ele diz o seguinte, serão fixados em regulamento os requisitos para a obtenção dos vistos de entrada previstos nessa lei. Então nós temos um regulamento que vai estipular ali, né, os requisitos necessários para a concessão dos respectivos vistos. Agora o seguinte, marquem o artigo 6º. O artigo 4º, a enumeração é importante, mas o artigo 6º também tende a ser cobrado em um concurso público. Vejam só, a posse ou a propriedade de bens no Brasil não confere ao estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza ou a autorização de permanência no território nacional. Típica questão de concurso. O estrangeiro Beltrano, fulano de tal, tem um bem, uma propriedade imensa aqui no Brasil, tá? Isso garante a ele a concessão do visto? Não. Lembrem-se do artigo 6º, a posse ou a propriedade de bens no Brasil não confere ao estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza ou autorização de permanência no território nacional, ok? Bem, com isso, a gente finaliza o nosso primeiro vídeo, tá? Nós analisamos aí do artigo 1º até o artigo 6º do Estatuto do Estrangeiro. No nosso próximo encontro, nós vamos falar do artigo 7º, quando não ocorrerá a concessão do visto, tá? E vamos conceituar também cada um dos tipos que estão arrolados, enumerados no artigo 4º do Estatuto, ok? Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês, tá? Nós vamos analisar o Estatuto do Estrangeiro por inteiro, mas sempre dessa forma aí, tendo essa preocupação do que é mais importante para os concursos públicos e principalmente, tá? No concurso aí do Ministério das Relações Exteriores, Polícia Federal e Agência Brasileira de Inteligência, que costumam dar aí, né, uma importância maior ao Estatuto do Estrangeiro nas suas respectivas provas, tá? Não podia ser diferente, né? Estou falando de instituições que naturalmente precisam ter conhecimento da situação jurídica do estrangeiro em nosso país, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro então, dando continuidade a essa parte inicial do Estatuto do Estrangeiro.